Olá, tudo em ordem com você? Bom estar com você novamente. Hoje conversaremos sobre o funcionamento do computador e falaremos um pouco sobre o hardware. O hardware abrange os equipamentos que precisamos conectar para conseguirmos fazer o computador funcionar. Em resumo, e de uma forma bem simples de entender, o hardware é o que chutamos quando o computador não funciona como queremos. Fácil de guardar, hein? Bom, já conhecemos um pouco da história e evolução dos computadores. E se analisarmos essa evolução, conseguimos perceber que a história dos computadores mostra que muitas das coisas criadas no passado continuam tendo sua importância nos dias atuais. Um dos maiores exemplos disto é a arquitetura dos computadores do século XXI, que até hoje tomam por base a máquina de von Neumann, criada pelo matemático John von Neumann em 1945. Mas o que é uma arquitetura de computador? O modelo de arquitetura da máquina de von Neumann inclui uma unidade central de processamento, ou CPU, uma memória e dispositivos de entrada e saída de dados. A unidade central de processamento é formada por uma unidade lógica aritmética e uma unidade de controle. Quando você abrir um computador, o gabinete dele ou mesmo seu notebook, mas calma, não vá fazendo isso sem pensar. Quando você abre o gabinete de seu notebook, tablet ou mesmo smartphone, você quebra um lacre de segurança e perde a garantia do equipamento. Então não faça isso assim sem mais nem menos. Mas voltando aqui, a composição interna de um computador segue também esse modelo de von Neumann, e seus componentes principais são a CPU, a memória RAM e a placa-mãe. Esta parte é praticamente o cérebro do computador. A placa-mãe é o canal de comunicação que interliga todos os componentes do computador, permitindo que eles conversem entre si. Diagrama da placa-mãe. Na placa-mãe ficam espetados a CPU e as unidades de memória. Fora da placa-mãe ficam os dispositivos de entrada e saída, que se conectam a ela através de cabos e plugs, como você pode ver no diagrama. Outro componente importante do hardware do computador são os periféricos. Os periféricos são os dispositivos usados para fazer a entrada e a saída dos dados que serão processados. Em outras palavras, os periféricos são os componentes que permitem ao usuário interagir com a máquina, fornecendo instruções para a execução de determinada tarefa e permitindo a visualização e compreensão do resultado dessas tarefas. Mas quem são esses componentes tão importantes? Um bom exemplo são o teclado e o mouse, que servem para inserirmos dados que serão processados pelo computador e traduzidos para o usuário visualizar o resultado do processamento, na tela do monitor ou no papel que sai da impressora, por exemplo. Neste contexto, temos o teclado e o mouse como periféricos de entrada de dados, e o monitor e a impressora como periféricos de saída de dados. No caso dos monitores touchscreen, que podemos tocar nele e acionar uma instrução, ele é considerado um periférico de entrada e saída de dados. A iteração dos componentes periféricos pode ser ilustrada da seguinte forma. Os periféricos de entrada de dados, o teclado, por exemplo, servem para inserir os dados, que são processados pelo computador e traduzidos, de forma que o usuário veja o resultado disponibilizado nos periféricos de saída de dados, o monitor, por exemplo. Vamos ver mais detalhes sobre cada uma dessas partes do computador? A unidade central de processamento é o principal componente do computador. Ela é mais conhecida por sua sigla em inglês, CPU, Central Processing Unit, ou simplesmente pelo termo processador. A CPU age, então, como o cérebro do computador. Ela tem a função de obter dados ou instruções de algum lugar, que no caso de computador é a memória de trabalho, memória RAM, de verificar essas instruções e depois executá-las uma após a outra.
A CPU é composta por diferentes partes, como unidade de controle, UC, unidade lógica aritmética, ULA, e registradores, que são pequenas memórias de alta velocidade. A unidade de controle tem a função de obter dados e instruções na memória principal, determinando sua tipologia. Ela é a porta de entrada e saída que o processador usa para comunicar-se via sinais elétricos, os zeros e uns, com a memória principal. A unidade lógica aritmética efetua diversas operações matemáticas, como adição e subtração, multiplicação e divisão, e de lógica booleana, como o OU, o E e o NÃO, que são operadores booleanos. Aqui você está vendo um esquema representando a unidade de controle, UC, e a unidade lógica aritmética, ULA. Considere a seguinte situação. Se a ULA precisar armazenar o número binário 0011 na posição de memória 0002, ela solicitará ao UC que realize tal procedimento. Outro componente importante são os chamados registradores. Os registradores são pequenas memórias internas dentro do processador que servem para auxiliá-lo durante as operações, armazenando temporariamente dados que estão sendo utilizados. Se não fossem os registradores, o processador teria muito mais trabalho, pois precisaria acessar a memória principal que está fora dele com mais frequência. Mais trabalho para o processador significa um tempo de resposta maior. E nós não gostamos muito de esperar para que o computador processe as operações, não é mesmo? Como você pode ver na imagem, os registradores ficam próximos ao processador e, com isso, a velocidade de acesso a eles é bem mais rápida que da memória RAM. Esse tipo de memória foi criada para tirar o máximo de proveito da velocidade do processador, que é bem mais alta que a velocidade de acesso à memória. Interessante, não é? Vamos analisar uma situação do dia a dia e compará-la ao que ocorre na CPU de um computador. Então imagine uma pessoa no seu escritório e que o registrador é uma pasta na mesa de trabalho do escritório desta pessoa. Ainda comparando, imagine que uma informação na memória RAM é uma pasta dentro de um armário na mesma sala. Para localizar, buscar e guardar a informação dentro da pasta que está no armário leva certo tempo, não é mesmo? A mesma coisa acontece em um disco rígido, onde o computador guarda os dados que pedimos para ele salvar. Uma informação num disco rígido seria como uma pasta no arquivo da empresa, que pode estar em outra sala, no subsolo ou em outro prédio. Existem registradores de uso genérico e outros com funções específicas, mas ambos são as maneiras mais rápidas para acessar informações que estão sendo manipuladas pelo processador, embora tenham menor capacidade de armazenamento que a memória principal. Exemplos de registradores genéricos são AX e BX, usados para armazenar números para fazer cálculos. Um exemplo de registrador específico é o CI, contador de instruções, e o IP, ponteiro de instrução, que indica o ponto de referência na memória principal, RAM, que contém a próxima instrução a ser executada. A memória do computador é onde ele guarda os dados que serão processados. Como o nosso cérebro que guarda nossas memórias, também esse termo é utilizado em computação para representar os dados que o computador precisa guardar ou armazenar para utilizar em outro momento no processamento dos cálculos que ele está realizando. O termo RAM, do inglês Random Access Memory, memória de acesso aleatório, refere-se à memória de trabalho com a qual o processador se comunica. O termo aleatório quer dizer que a memória poderá ser acessada para operação de gravação e leitura, fazendo a gravação ou a leitura em qualquer posição dessa memória. Isso é, não é feita a leitura ou gravação nas posições de memória que se encontram uma ao lado da outra, mas o acesso às posições de memória é realizado de forma aleatória pelo processador. Para nós, programadores e futuros programadores, a memória do computador pode ser vista como uma sequência finita de células numerada pelo seu endereço e onde podemos armazenar tipos simples ou compostos de dados. Na imagem, vemos uma ideia de modelo de memória do computador, onde temos o endereço da célula
e o conteúdo da memória, isso é, o que está armazenado naquela célula. Este conteúdo representa, neste exemplo, informações como números inteiros, números reais e caracteres, sem a ênfase na notação binária utilizada no armazenamento definitivo das informações. A memória principal, RAM, não processa nada. Ela é simplesmente um repositório de dados, acessada pelo processador. Ela também é volátil, ou seja, se você desligar o computador, todos os dados contidos nela irão se perder. A propósito, existe memória que não se perde. Os documentos que digitamos, por exemplo, e salvamos, são armazenados de outra forma, em uma memória de outra natureza. Textos e planilhas de cálculo, sistema operacional e outros dados persistentes ficam armazenados em dispositivos de memória de massa, como os discos rígidos, conhecidos também como memória secundária. Na sequência, vamos ver um exemplo didático do que a memória do computador é capaz de fazer. O processador insere o número 3 na posição de memória 102. Localizou o endereço 102 e o número 3 em vermelho no seu conteúdo? Muito bem. Então, o processador insere o número 2 na posição de memória 103. Conseguiu localizar? Legal. Daí, o processador lê o número contido na posição de memória 102. Depois, o processador lê o número contido na posição de memória 103. Então, o processador soma os números lidos, o 3 e o 2, certo? E armazena o resultado na posição de memória 107. Percebeu o que ocorreu? O computador busca dados de posição de memória, realiza a operação e salva em outra posição de memória. Maravilha, hein? Agora, o processador insere o número 5 na posição de memória 103. Aqui, o processador simplesmente inseriu um conteúdo em uma posição de memória. E o que havia nessa posição anteriormente é perdida. Não tem mais como recuperar, nem com o famoso desfazer, pois estamos tratando direto na memória do computador, certo? Conseguiu entender como a memória do computador funciona utilizando seus endereços e alterando seus conteúdos? Então, a memória principal armazena dados que serão buscados pela unidade de controle da CPU e adicionados nos registradores. Em seguida, a unidade lógica aritmética realiza operações sobre os dados que estão nos registradores, também armazenando o resultado das operações neles. Por fim, a unidade de controle copia o valor dos registradores para dentro de um endereço de memória principal, também chamado de posição de memória. Vamos ver como o computador executa uma instrução que foi solicitada para ele realizar? Essa instrução pode ter sido solicitada pelo sistema operacional ou por um programa que está executando, como o Word ou Excel, por exemplo. Acompanhe no desenho aí para você se localizar. Quando o processador executa uma instrução, o que ocorre é: primeiro, ele transporta a próxima instrução da memória principal para o registrador. Segundo, ele modifica o ponteiro de instrução, o registrador IP, indicando a instrução seguinte. Terceiro, ele estabelece qual é o tipo da instrução que foi transportada. Quarto, ele estabelece onde a sequência de dados se encontra, caso a instrução utilize uma sequência de dados na memória principal. Quinto, ele transporta a sequência de dados, se necessário, para algum registrador da CPU. Sexto, daí ele executa a instrução. Sétimo, ele retorna à primeira etapa, o que fará com que se execute a próxima instrução, contida no registrador IP, alterado pela segunda etapa. Bom, já que estamos falando de processador, você já deve ter ouvido falar ou lido em alguma revista especializada que ao longo da história a Apple e a Intel sempre disputaram o mercado com os processadores que projetaram.
A Intel, de forma geral, lidera essa concorrência, especialmente no que diz respeito aos computadores pessoais, tendo tornado seus processadores Pentium e Celeron muito populares. Existe uma diferença básica entre os dois processadores dessas duas companhias: a quantidade de instruções que eles são capazes de realizar. A Apple utiliza um conjunto reduzido de instruções, RISC, enquanto a Intel utiliza um conjunto complexo de instruções, CISC. Vamos conhecer isto mais detalhadamente? Um processador RISC segue a regra de que, internamente, deverá possuir o menor número de microinstruções possíveis. Por exemplo, ao invés de conter uma instrução para multiplicar, basta possuir a instrução de somar e deixar que o programador que queira multiplicar 5 vezes 2 realize a operação 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Isso torna a vida do programador mais difícil, pois terá de codificar instruções complexas para alcançar seu objetivo. O programa resultante, porém, ao ser executado, será feito em alta velocidade pelo processador RISC. Um processador CISC segue a regra de que, internamente, deverá possuir vários conjuntos de instruções para realizar diversas operações. Isso significa que ele possuirá tanto a operação de soma quanto a de multiplicação. Isso facilita a vida do programador, que terá à sua disposição um leque de instruções prontas, de fábrica, a fim de alcançar seus objetivos. Não há como definir qual o melhor dos processadores. Alguns autores defendem o RISC como sendo de melhor desempenho e purista dos processadores. Outros defendem que a complexidade trazida pelo CISC facilita a vida dos desenvolvedores. De fato, os processadores RISC costumam ser mais rápidos que os processadores CISC. Porém, ser mais rápido nem sempre significa ser melhor. Os computadores da Apple, PowerPC, MacBook, iMac, não são tão populares no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eles são preferidos quando o assunto é processamento de vídeo, som e gráfico, realizado por empresas de jogos eletrônicos, maquetes virtuais e outras. Mesmo assim, o processador Intel é o mais popular por seguir uma regra de retrocompatibilidade com programas construídos para outros processadores da mesma marca, mesmo que ultrapassados. Isso significa que um programa feito para um processador Intel 486, que é antigo, terá grandes chances de ser executado em um Pentium 4, que é mais novo. Ter a vantagem de retrocompatibilidade coloca a Intel em posição comercial privilegiada, uma vez que os programadores de sistemas e aplicativos terão menos trabalho, codificarão uma só vez e verão o seu programa funcionar em várias versões futuras da Intel. Interessante, não é? Bom, como vimos hoje, o computador digital consiste em um sistema interconectado de processadores, memórias e dispositivos de entrada e saída. E esse modelo é baseado na arquitetura concebida pelo matemático John von Neumann lá nos idos de 1945. Espero que tenham gostado desse conteúdo bastante importante para entendermos como funciona o nosso computador. Não se esqueça de ler o material escrito sobre esse conteúdo e aguardo você em nosso próximo encontro. Até lá!